A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza. Nesta videoaula, apresentaremos subsídios para a lição de número 2 do segundo trimestre de 2026, com o seguinte tema: a porta da fé se abre entre os gentios. O texto áureo diz assim: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos, capítulo 13, versículo 47. Verdade prática. O propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nos versículos 44 ao 52. Acompanhe aí na sua Bíblia. A introdução diz assim: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Então, essa primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, posteriormente chamado Paulo, ou Barnabé e Paulo, tanto Saulo como Paulo é o nome da mesma pessoa, né? Mas então eles foram enviados ali pela igreja de Antioquia. Isso nós vimos na primeira lição do trimestre. E chegaram até a ilha de Chipre, que era ali próximo no mar Mediterrâneo, que era a terra natal de Barnabé. E ali começaram, então, a pregar tanto para judeus quanto para os gentios, porque essa era a missão que o Senhor Jesus dera a Saulo, Saulo, e que depois começou a ser chamado de Paulo, que ele levasse o evangelho aos gentios, que alcançasse todas as nações. E também o Senhor Jesus já havia falado à igreja em Jerusalém, que eles deviam evangelizar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E isso estava começando a ser feito. Claro que a obra de pregação do evangelho, de evangelização, já vinha sendo feita por missionários ou obreiros leigos, ou cristãos leigos, que inclusive na própria ilha de Chipre, alguns que foram dispersos por causa da perseguição que se desencadeou ali em Jerusalém. Eles chegaram até a ilha de Chipre, chegaram a Antioquia, a ilha de Chipre, e já tinham evangelizado aquela ilha. No entanto, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, eles foram enviados com essa missão específica de pregar o evangelho, tanto para judeus como também para os gentios. Essa jornada durou cerca de 2 anos, essa primeira viagem missionária. Isso nós vamos ver entre 46 e 48 depois de Cristo. E eles não ficaram só na ilha de Chipre, depois avançaram pela Ásia Menor e evangelizaram pelo menos 4 cidades, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Tópico 1: a missão em Chipre.
A primeira porta aberta entre os gentios. Subtópico 1, o envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé e já evangelizada por helenistas. Atos 11, 19. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha até Pafos. Assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Então, aqui nesse primeiro subtópico, o envio missionário e o avanço da palavra. É importante aqui, logo de cara, algo que os professores precisam enfatizar em sala de aula, que Paulo e Barnabé, os primeiros missionários enviados pela igreja de Antioquia, estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Eles não eram eles, não era eles que escolhiam aonde pregar, aonde ir, que cidade morar, etc. Não, eles estavam sendo levados e conduzidos pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que os direcionava. Não era de acordo com a vontade deles. Então, eles partiram de Antioquia e chegaram até Chipre, a ilha de Chipre, ali no mar Mediterrâneo, que era a terra natal de Barnabé, conforme já foi falado aqui. E que também já havia sido evangelizada a ilha de Chipre por helenistas. Isso está lá em Atos, capítulo 11, versículo 19, que fala daquela perseguição que teve e eles então foram e evangelizaram ali, como está escrito aqui, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então, mas aí diz também que alguns deles chegaram a evangelizar, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, alguns desses helenistas, anunciavam também aos gregos, aos gentios. Mas não era algo oficial, organizado. Eles apenas testificavam por si mesmos, das maravilhas de Deus, da obra que Deus havia feito na vida deles. Então, quando chegaram em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo ali o princípio missionário que Paulo revelou, que é primeiro do judeu e também do grego. E Paulo e Barnabé estavam acompanhados de João Marcos, que era cooperador deles, que esteve trabalhando com eles na missão ali durante um tempo. Mas depois nós vamos encontrar isso no livro de Atos, ele voltou, o João Marcos pediu para voltar para Jerusalém. Então eles foram até a ilha, chegaram até avançaram pela ilha de Chipre, Chipre, até a cidade de Pafos, que ficava do outro lado da ilha. E ali, então, eles começaram a pregar o evangelho, começaram a falar de Jesus para ali as pessoas daquela cidade de Pafos. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Então, fidelidade, reverência e obediência, sensibilidade ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. Isso é importantíssimo na vida do cristão, na vida do obreiro, do missionário, do evangelista, daqueles que evangelizam, porque é o Espírito Santo quem conhece realmente a necessidade das pessoas. Subtópico 2, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus,
também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Onde a luz resplandece, as trevas recuam. Então, o confronto com as trevas. Por quê? Porque quando Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Pafos, ali eles encontraram um homem chamado Elimas, um mágico e falso profeta, que estava ali enganando as pessoas naquela cidade. E ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo ouvisse a palavra de Deus, que Paulo e Barnabé estavam pregando, inclusive para o procônsul Sérgio Paulo, que era ali o governador daquela ilha, daquele lugar. E ali do Império Romano, era o representante oficial do Império Romano, para governar aquela ilha, o procônsul. Então, o Paulo e Barnabé estavam pregando e o Bar Jesus ali, o Elimas, estava tentando impedir, certamente retrucando, ali falando alguma coisa contrária daquilo que Paulo e Barnabé falavam, e foi tentando impedir que o evangelho alcançasse aquele coração e outros que estavam ouvindo. Então, cheio do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo repreendeu o Elimas com autoridade e declarou ali o juízo divino contra a vida dele. Então, a cegueira, ele ficou cego, o Elimas ficou cego, e o Sérgio Paulo, o procônsul, ao ver tudo que estava acontecendo, aquilo que ele estava ouvindo, o que tinha acontecido, maravilhado com a doutrina do Senhor, ele creu e foi, então, convertido a Cristo. Onde a luz resplandece, as trevas recuam. Ou seja, o Evangelho é a luz de Cristo brilhando no meio das trevas. Quando se prega o Evangelho com fé, com autoridade espiritual, quando a igreja está cheia do Espírito Santo pregando o Evangelho, essa é a luz de Cristo Jesus que está brilhando em meio às trevas do pecado que toma conta da sociedade. Então, por isso é que a igreja não pode se calar. A igreja precisa continuar proclamando o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E quem está em mim não vive nas trevas. Então, precisamos pregar o Evangelho. A igreja precisa continuar proclamando esse Evangelho poderoso que salva, liberta, transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Subtópico 3. Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Então, confiando no poder transformador do Evangelho. Então, o poder não está naquele que prega, o poder não está na vida do obreiro, na vida do missionário. O poder é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, esse encontro que Paulo e Barnabé tiveram ali em Pafos, com o Elimas, o mágico ali, o enganador, esse encontro revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro judeu e também do grego. É o que Paulo escreveu lá na carta aos Romanos. Então, veja bem, que a gente prega, a nossa missão é pregar o Evangelho, mas o poder é de Deus para mudar a vida, transformar a vida daquele que ouve, daquele que crê, daquele que entrega a vida a Jesus Cristo.
Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, coração e vida. Realmente, né? A palavra de Deus pregada com graça, na autoridade do Espírito Santo, ela transforma a mente das pessoas, a mentalidade das pessoas, a maneira de ser, de pensar, de agir, de viver, daquele que realmente crê e entrega a vida a Jesus Cristo. Só o Senhor tem este poder de transformar essa pessoa, as pessoas. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Realmente, o Evangelho vai lá no profundo, no escondido, no ser interior de cada pessoa que ouve o Evangelho e crê e transforma, arranca, né, com aquilo que realmente aquilo que prejudica o ser humano, aquilo que prende, que escraviza o ser humano. É o Evangelho que rompe esses grilhões do pecado. É o Evangelho que opera essa transformação, que é algo que se torna visível porque essa pessoa convertida, transformada, ela começa a produzir frutos visíveis. Então, que nós possamos confiar realmente nesse poder de Deus através da pregação do Evangelho. Que orando por aqueles que resistem e anunciando com fé. Realmente, porque tem muitas pessoas hoje que se levantam contra o Evangelho, mas não esse levante, essa rebelião não é da própria pessoa. A pessoa está sendo escravizada por Satanás, pelo pecado. E ela está em trevas, ela está cega, está surda. Então, ou seja, enquanto o Evangelho não penetrar nesta vida e libertá-la, quantas pessoas que eram inimigas do Evangelho, o próprio Saulo de Tarso, que era um inimigo da fé cristã, e ali teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, e a vida dele foi totalmente transformada, e muitos outros que também, tanto no Novo Testamento e ao longo da história da igreja até os dias atuais, que também eram inimigos do Evangelho, eram pessoas que não criam em Deus e que não queriam saber de Jesus, e no entanto, quando tiveram um encontro real com Jesus, a vida deles foi transformada porque o Evangelho é o poder de Deus. Então a jornada dos missionários agora avança para Antioquia da Pisídia, né, onde a missão alcançará novas proporções. A missão, aqui, conforme nós vemos aqui no capítulo 13 em diante do livro de Atos dos Apóstolos, ela não ficou parada ali na ilha de Chipre. Depois deles passarem pela ilha de Chipre, avançaram então para a Ásia Menor. Isso nós vamos ver no próximo tópico. Tópico 2. A missão em Antioquia da Pisídia. O Evangelho que ilumina. Subtópico 1. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Atos 13, 16 a 43. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios, tementes a Deus, e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes Esaú, apresenta Jesus como descendente de Davi, afirma que João Batista, preparou o seu caminho, o caminho de Jesus, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra. Atos 13, 44. Revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Então aqui nesse primeiro subtópico, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Paulo abriu as Escrituras do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e falou da presença de Jesus Cristo ali nessas Escrituras, partindo ali dos Juízes,
depois do rei Saul, primeiro rei de Israel, passando por Davi, explicando que Jesus era o descendente de Davi, também falando sobre João Batista, que preparou o caminho para o advento do Messias, e também falando da cruz, que a cruz de Cristo Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e que a ressurreição de Cristo ao terceiro dia foi confirmada por testemunhas oculares e pelas Escrituras Sagradas, ou seja, então ele passeou pela Bíblia, principalmente pelo Antigo Testamento, mas também ali pelo início da igreja do Novo Testamento, para explicar para aqueles judeus que estavam ali ouvindo e aqueles que eram tementes a Deus, gentios tementes a Deus, que participavam ali como ouvintes ali nas sinagogas. Então, Paulo mostrando claramente que Jesus de Nazaré era o Messias prometido a Israel. Então, e ele fez isso, e ele proclamou também a justificação pela fé e a salvação a quem crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. Então, veja que ele apelou ao final do seu discurso, da sua pregação, para que os ouvintes não fossem desobedientes e rebeldes e não repetissem o erro dos que rejeitaram o Messias, mas que realmente crescem naquela mensagem que poderia salvá-los e transformá-los. A repercussão foi imediata. Muitos judeus se retiraram, mas os gentios e alguns judeus e alguns gentios rogaram a Paulo que retornasse no sábado seguinte para continuar pregando e falando sobre aquela mensagem para eles. E assim quase toda a cidade, aqui é um eufemismo, se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Então, assim, uma multidão, muitas pessoas se reuniram, então, para ouvir o que Paulo e Barnabé tinham a falar sobre o Evangelho, ali naquele lugar, Antioquia da Psídia. Subtópico 2, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Psídia, a inveja e a resistência do judeu revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Atos 13:46. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Então, veja que os judeus ali de Antioquia da Psídia, na sinagoga, rejeitaram a mensagem do evangelho. Então, Paulo, fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, então Paulo, depois de pregar na sinagoga, ele começa a pregar para os gentios. Porque a missão que ele havia recebido era de levar a luz de Cristo, a luz do evangelho, aos gentios. Mas ele tinha esse princípio missionário com ele. Primeiro, vamos nas sinagogas da cidade pregar para os judeus. Mas depois, então, nós nos dirigimos aos gentios. Então, houve uma resistência muito grande dos judeus. E o apóstolo Paulo realmente, ele sentia muito, ele ficava muito triste, porque os seus irmãos judeus não aceitavam a mensagem. E mesmo ele provando ali nas escrituras do Antigo Testamento, ele certamente, citando textos bíblicos, fazendo uma exegese, uma interpretação correta, mesmo assim a mente dos judeus estava fechada. E então eles rejeitaram essa mensagem. Então o Paulo e Barnabé falaram: então agora nós vamos nos voltar para os gentios,
porque esse era o propósito soberano de Deus, né? Que o evangelho alcançasse todas as nações, que desde o princípio, desde o começo ali da nação de Israel, a missão era que a nação de Israel fosse luz para os pagãos que viviam ao redor deles, mas eles preferiram ficar fechados, e não só isso, não só ficaram fechados ali na sua própria sociedade, sem querer interagir com os pagãos, no sentido de levar a mensagem do único e verdadeiro Deus, né, para aqueles povos idólatras. Mas não só fizeram isso num primeiro momento, mas como depois, ao se abrirem, digamos assim, para as influências externas, exteriores ali de outros povos, eles foram contaminados pela idolatria reinante entre as nações vizinhas. Então, eles desobedeceram a Deus porque não foram luz para essas nações, para esses povos, mas também, além disso, eles ainda foram influenciados pela religião idólatra dos pagãos. Mas aí, no caso, Deus sempre quis que eles fossem influenciadores, que eles levassem ali a mensagem do verdadeiro Deus para esses povos, mas eles não fizeram isso. Então, aqui com o Evangelho de Jesus Cristo, a missão dada à Igreja do Senhor Jesus, até hoje, enquanto o Senhor Jesus não voltar, é que essa mensagem do Evangelho alcance todas as nações, todos os povos, todas as etnias, né? Esse sempre foi o propósito de Deus. Tópico 3, ou subtópico 3. A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria a luz para as nações, e de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. Lucas 2,32. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. A salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora, a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. É interessante observar, né, que Paulo e Barnabé não tinham nenhum manual de instrução missionária para eles seguirem. Que foi o primeiro trabalho, digamos, organizado de envio missionário que a gente tem registrado nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento. Então, ou seja, eles foram ali realmente guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, que foi dando sabedoria, graça, sabedoria aos seus servos para agirem, né, em cada lugar que eles chegavam. Então, é claro que Paulo ali, a gente vê que ele estabeleceu esse princípio missionário, que primeiro ao judeu, ele ia primeiro às sinagogas, pregava ali para os judeus e as pessoas tementes a Deus que frequentavam aquele lugar. Mas depois que havia rejeição por parte dos judeus, eles se direcionavam aos gentios e começavam a pregar o Evangelho. Então veja que essa porta da fé que foi aberta aos gentios foi pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Então
os judeus se tornarem dignos da vida eterna não por um decreto arbitrário, ou seja, uma predestinação, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Eles resistiram voluntariamente porque quiseram, eles ouviram a mensagem do Evangelho e tomaram a decisão de não aceitar, de não crer naquela mensagem. Então, eles foram se tornarem dignos da vida eterna. Eles não quiseram seguir aquela mensagem, que era a mensagem que não era uma mensagem, na verdade, totalmente nova para os judeus, porque, na verdade, ela estava ali no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Só que eles não percebiam, né? Estavam cegos, surdos, e a mente deles estava fechada. Mas alguns creram, inclusive o próprio Paulo, né? Que era Saulo de Tarso, tornou Paulo, o próprio Barnabé, os 12 apóstolos, etc. E muitos outros, né? A igreja de Jerusalém era composta de judeus. E muitos judeus creram em Cristo Jesus. Mas a nação como um todo, o povo judeu como um todo, rejeitou. Então Paulo volta-se aos gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Então que era realmente um propósito divino, né? Que Israel se tornasse luz para as nações, e Cristo Jesus veio justamente do povo de Israel, e seria o salvador não só do povo judeu, mas também de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então o texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, ou seja, todos que estavam dispostos para a vida eterna, todos que abriram o coração para receber a mensagem da vida eterna, que é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Então, todos que responderam positivamente ao chamado do Espírito Santo. Então, o Evangelho era pregado, o Espírito Santo agia na vida das pessoas, no coração das pessoas, na mente das pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, e aqueles que abriam o coração e criam, e entregavam a vida a Jesus, esses, então, recebiam a vida eterna, né? A salvação eterna. A salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem. Então, realmente, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, conforme o texto do Evangelho segundo João, né? Capítulo de número 3. Então veja que muitos gentios receberam a palavra e tornaram-se testemunha viva do poder transformador do Evangelho. O Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Então é isso. A missão da igreja, hoje nós temos as igrejas locais, né, em várias cidades, em vários bairros, que estão pregando o Evangelho, né, semanalmente, e até diariamente. E muitos creem, outros não creem, e assim vai acontecer até a volta do Senhor Jesus. A igreja precisa perseverar pregando o verdadeiro Evangelho. Então aqui, depois de Antioquia da Pisídia, eles vão para Icônio, Listra e Derbe, né, onde novos desafios e milagres vão revelar o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Então nós vamos ver isso no tópico 3. Tópico 3. A missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera. Subtópico 1. Icônio. O testemunho ousado que enfrenta a oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o Evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. Versículo 3. Dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Então, nós vemos aqui que Paulo e Barnabé chegaram a Icônio, né? Está lá no capítulo 14, né?
Ó, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. E Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor e confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então veja que ali realmente o evangelho causou um grande impacto ali naquela cidade, né, de Icônio. Mas como diz, né, o texto, né, aqui do comentarista, né, que sempre quando isso acontece, né, a oposição, né, o inimigo se levanta furiosamente para deter a igreja, para fazer a igreja parar, né, de pregar. Ele quer impedir através de ameaças, de leis, da oposição de certas pessoas, certas lideranças do lugar. Isso é tudo instrumento do inimigo para tentar barrar o avanço do evangelho, o avanço da igreja. Mas, como já foi dito, o evangelho é o poder de Deus, não é o poder dos missionários, o poder das pessoas, dos pastores, dos obreiros, dos crentes daquela igreja. Não, é o poder de Deus. E ai de quem se levanta contra Deus e contra o poder de Deus. Nós temos visto aí na história da igreja, né, muitos que se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus, né, e sofreram as consequências. Então veja que ali a cidade se dividiu e surgiu uma conspiração para apedrejá-los. Então os missionários se retiraram para Listra, não por medo, mas por prudência, né, porque realmente o cristão que prega o evangelho, ele não tem que se colocar numa posição de querer se martirizar. O martírio, ele chega para alguns que servem a Cristo, dentro da vontade de Deus, como aconteceu lá ali nos primeiros séculos, que muitos cristãos sofreram o martírio ali do Império Romano. E também ao longo da história da igreja, e até os dias atuais, nós temos aí alguns lugares que perseguem, né, a igreja cristã, perseguem os cristãos, e muitos são aprisionados, outros são torturados, outros são assassinados, né, porque estão pregando, apenas porque estão pregando o evangelho de Cristo Jesus. Mas se você pode evitar, você está pregando o evangelho num lugar, aí ele se levanta uma posição para te matar, para te aprisionar. E o Espírito Santo está te orientando a sair dali, a ir para outro lugar e continuar pregando o evangelho. Mas o evangelho, a semente plantada, ela vai germinar nos corações. E aí depois pode ser que na geração seguinte já haja um outro trabalho missionário naquele lugar, onde outrora houve oposição, e esse trabalho vai frutificar e vidas serão alcançadas. E assim a obra de Deus prossegue, né? E veja que nesses lugares onde há perseguição à fé cristã, o evangelho continua sendo pregado e as pessoas continuam sendo convertidas, ainda que de forma escondida, né, das autoridades civis desses países. Mas o evangelho, ele não pode ser detido. O evangelho de Cristo Jesus não pode ser, né, parado. Ele continua atuante. Uma vez plantada a semente, o evangelho vai operando ali no coração das pessoas, na mente das pessoas. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Então, subtópico 2, Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto.
mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme, porque está ancorada no Deus vivo. Então veja só o que aconteceu aqui em Listra, né, na outra cidade, né, depois de saírem lá de Antioquia da Psídia, não, de Icônio, né, Paulo e Barnabé chegaram a Listra. E ali Deus usou Paulo para a cura de um homem paralítico dos pés, né, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. E ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Eles acharam que Paulo e Barnabé, eles eram os deuses pagãos ali. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Então, Paulo é que pregava, né? Paulo é que falava. Então, mas eles, obviamente, né? Paulo e Barnabé rejeitaram a idolatria e anunciavam o Deus vivo, criador de todas as coisas. Então, os judeus que vieram lá de Antioquia e Icônio, para tu ver como é que o inimigo é sujo, né? Os judeus não ficaram satisfeitos em se levantar contra o evangelho lá na cidade deles, em Antioquia, da Psídia e Icônio. Mas enviaram uma missão lá na cidade de Derbe para prejudicar a obra do Senhor. E então veja que Paulo foi apedrejado e deixado como morto, né? Mas o Senhor o restaurou, porque Deus tinha ainda muita coisa para Paulo fazer. Era só a primeira viagem missionária, né? Depois nós vamos aprender ao longo do trimestre que Paulo viajou muito, né, para levar o evangelho a todas as nações da época. Mas o Senhor restaura e o levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o evangelho. Então, não adianta. Deus estava cuidando dos seus servos, né, Paulo e Barnabé, e que estavam ali pregando o evangelho. Então, a fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Servimos o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Então, a obra não pode ser detida, não pode ser parada, interrompida. Então precisa a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, né, nesse mundo pós-moderno, nesse século XXI, precisa continuar com esse mesmo pensamento, essa mesma atitude, né, e pregar o evangelho verdadeiro que transforma vidas, né, que restaura, né, que liberta as pessoas dos grilhões do pecado e de Satanás. Subtópico 3, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então, nós vemos aqui, né, que chegaram em Derbe, ali, versículos 20 e 21, né? Chegaram, eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, em Derbe, né? Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, aí depois Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Então veja que ali em Derbe, né, o terreno era fértil e muitos se converteram e novos discípulos ali foram formados.
E Paulo e Barnabé, o que fizeram? Depois deles começaram a voltar de cidade, que eles já haviam passado, e aí estabeleceram presbíteros ali naquela cidade para cuidar daquela comunidade de fé ali convertida, né? Então eles precisavam de alguém ali da confiança deles, alguém talvez mais experiente, alguém com um pouco mais de preparo, para poder, né, dar continuidade ao trabalho, enquanto eles iam a outros lugares pregando o evangelho. Então nós vemos que, mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então não é porque foram perseguidos, porque Paulo foi apedrejado até a morte, mas Deus o restaurou, não é por causa dessa perseguição que eles iam parar, que eles iam ficar com medo, ou se recolher, ou desistir da obra que Deus, né, os havia chamado para fazer. Eles continuaram, né, prosseguiram, saía de um lugar e ia para outro, e deixava alguém ali para cuidar dos que aceitavam a Cristo, e assim a obra de Deus foi sendo feita, e isso acontece até os dias atuais. Esse método que Paulo e Barnabé ali estabeleceram, ali, o que o Espírito Santo, né, estabeleceu através deles, continua sendo usado até os dias atuais. E assim a igreja prossegue, né, falando de Cristo Jesus, da salvação em Cristo. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa o like, comente, compartilhe, né, e também bate o sino para receber notificações. E também não esqueça que na descrição do vídeo você vai encontrar links para, né, adquirir as obras recomendadas pelo comentarista deste trimestre, o pastor Wagner Gabi, inclusive o livro-texto, né, que ele escreveu com muito mais informações sobre cada lição aqui do trimestre. Você que quer se aprofundar, quer conhecer mais o que aconteceu na primeira, na segunda e na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé, você vai poder, então, né, através deste livro e de outras obras que são recomendadas para um aprofundamento daqueles que amam estudar a palavra de Deus. Você comprando através dos links aqui da descrição do vídeo, você vai estar nos ajudando aqui, a FAEST Academia, a prosseguir, né, com esse ministério de ensino da palavra de Deus. Muito bem, a conclusão diz assim: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos, estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. Atos 14, 27. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Então, aqui nós vimos essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Chipre, a ilha de Chipre, depois Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, né, chegaram à cidade de Listra, e depois, né, eles voltaram cidade por cidade, estabeleceram o presbítero e foram então a Antioquia da Síria para prestar um relatório de tudo aquilo que Deus fizera. Então, realmente é interessante que essa metodologia missionária continua sendo usada nos dias atuais pela igreja cristã evangélica, né? Os missionários são enviados, fazem a obra, estabelece ali a igreja no lugar e depois retornam à igreja que o enviou para prestar relatórios. Ou então enviam relatórios através por escrito ou pela internet. Hoje temos outros meios de comunicação. Mas, normalmente, quando é possível, os missionários retornam às igrejas locais que os enviaram para prestar o relatório e também para conseguir ali novos apoiadores. E assim a obra de Deus está sendo feita. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos. Nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.